Olá, é bom estar aqui com você mais uma vez. É bom poder nesse instante aquietar o coração, fechar os olhos, trazer à memória tudo e lembrar que na história, seja remota, imediata, Deus nunca jamais nos abandonou. Deus mais uma vez nos faz amanhecer e nos faz entardecer. Mais uma vez Deus envia o Espírito e renova a face da terra. E mais uma vez nós temos que render a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque Ele é que é o Todo-Poderoso e que vive e reina para todo sempre. Então é bom estar aqui com você, feliz por você estar aqui lendo a palavra conosco e feliz porque Deus haverá de levantar nesses dias muitos assim com sede e fome da palavra, ainda que fique essa distância, entre o justo e o injusto. Cada vez mais o justo buscando se justificar e buscar o amor, cada vez mais o injusto na prática da injustiça e se lambuzando. Eu te convido nesse instante a chamar os seus, a mais uma vez pegar a sua Bíblia e abrir conosco em Gálatas capítulo 4, leremos a partir do verso 21. E enquanto isso, aquiete o coração, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe. Convide seus amigos para lerem a Bíblia junto com você. Vamos fazer esses grupos de estudo para a gente estar aprendendo da palavra e nos situando neste mundo. Vamos lá então. Verso 21, Paulo vai continuar dizendo aos Gálatas, àqueles que estavam sendo seduzidos, que estavam sendo enfeitiçados pelos judaizantes que vinham tentando trazê-los de volta, sujeitá-los novamente à escravidão, a estar debaixo da guarda metódica e ritual e letrista da lei. E aí Paulo fala da dor dele, do medo dele de ter trabalhado em vão. E ele estava ali escrevendo aquela carta para eles, como se ele tivesse tendo que parir novamente, dar à luz novamente aos irmãos, porque eles estavam fragilizados e muitos deles retornando à circuncisão, aos ritos da lei. Então aí Paulo, no verso 21, Paulo faz uma pergunta: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Vocês que querem se sujeitar e trazer e ressuscitar a lei, trazê-la de volta, guardar todos os dias, meses, anos, todas as festas, todas as comemorações judaicas, vocês que querem inclusive guardar, fazer novamente a circuncisão, por favor, vocês não escutam a lei? Traz a memória de lá para cá. Olha desde Abraão, ele vai contar a história aqui. Olha para vocês verem quem é que é livre e quem é que é escravo. Olha para vocês verem, faz a viagem no tempo. Faz a viagem aí, Paulo vai dizer: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. 2 filhos, Ismael o primeiro, que é filho de Agar, que era concubina, escrava de Sara, que por ser estéril, deu a concubina dela, deu a escrava dela Agar, para que tivesse relação com Abraão, para que Abraão pudesse deixar uma descendência. E a outra mulher é Sara, a estéril, que com 90 anos ainda não era mãe. E ela com 90 anos teve um filho chamado Isaque. Então são 2 filhos, Ismael e Isaque, para 2 mães, Agar e Sara, a escrava e a livre. Verso 23, mas o da escrava, Ismael, nasceu segundo a carne, ou seja, foi vontade humana. Foi um ajeito humano de tentar garantir a descendência de Abraão para que a bênção do céu, a promessa do evangelho, a promessa da Jerusalém celestial se estendesse a todas as famílias da terra. O da livre, que é Isaque, que é o filho de Sara, nasceu mediante a promessa. Ou seja, a promessa de Deus: Abraão, farei de ti uma grande nação. Então não tinha que ter esforço humano, eles tinham que ter esperado a ação de Deus, a fé.
mistério. O problema é que eles não acreditaram que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 pudessem gerar vida. Porque aí eles forçaram na carne. Grava. Aí ele vai dizer que essas duas mulheres, essas duas narrativas, que é uma só na história deles, essas coisas são alegóricas. Ou seja, mais do que alegoria, traz um aplicativo espiritual poderosíssimo, ele está dizendo. São duas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Aí ele vai trazer a história. Paulo aqui está usando o discernimento espiritual, o dom que Deus deu a ele, de ir lá na história, na letra, e tirar sabedoria dali e mostrar para eles. Quer ver? Paulo vai dizer assim, ó. São duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que a gera para a escravidão. Esta é Agar. Ou seja, ele está dizendo que uma aliança se refere, na verdade, ao Monte Sinai. Está lá no deserto da Arábia, né? É uma região erma, solitária, para onde eram mandados os criminosos. Eram para ali. Era tipo uma espécie de isolamento, de exílio. Era para lá que iam, né? No Monte Sinai, lá na Arábia. Está lá na região da Judéia. Que gera para a escravidão. Essa é Agar. Gera escravos. E aí ele se grava o que ele está falando. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde hoje, aos dias de Paulo, a Jerusalém atual. Aquela Jerusalém onde estava o templo, onde estavam os judeus e que era toda ainda suntuosa nesse tempo, não tinha sido destruída, que está em escravidão com seus filhos. Ou seja, aí ele está dizendo que Agar se compara, se aplica aos judeus. Ismael está se aplicando aos judeus, uma comparação só. Gera filhos para a escravidão. Escravos gera escravos, sempre em regime de escravidão. Então ele está dizendo, esses judeus aí, Jerusalém, estão gerando filhos para a escravidão. Filhos debaixo de um emaranhado, tecidos numa rede, onde eles jamais conseguem se livrar dessa escravidão. Mas, aí ele vai dizer, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E quando Paulo está dizendo isso, ele está falando da tradição rabínica, que cria sim, que a Jerusalém celestial desceria dos céus e instalaria na terra com o reino messiânico, quando o Messias viesse. E eles não creram que Jesus era o Messias. Pronto. Porque está escrito, verso 27, alegra-te, ó estéril, que dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aí Paulo faz uma alusão a Isaías e mostra para nós o simples. Ele se exulta naquilo, porque conquanto ele vai dizer para a classe que está ali tentando viver debaixo da lei. Vocês não perceberam que vocês estão gerando para a escravidão? Que vocês representam um povo que vive no Monte Sinai, a Agar, que gerou Ismael, que gerou filhos para a escravidão, que perseguiu a livre. E aí quando eu vou entrar na história agora, olha, ele vai dizer isso. Vós, porém, sois filhos da promessa como Isaac. Está dizendo aos livres, aos que creram em Jesus. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Aí Paulo está trazendo à memória o texto de Gênesis, narrando a história. Nasce primeiro Ismael, rapazinho, nasceu primeiro, está lá com Agar, tranquilo. Sara de repente o quê? Engravida. Milagre, mistério. Ela gera filho aos 90 anos e Abraão com 100 anos de idade. Nasce Isaac. Isaac também vai crescendo. Separa-se da mãe no período de desmamar-se. Aí o que se observa? Aquela competição. Quem vai ter o direito de primogenitura? É o que nasceu primeiro. É Ismael, é o filho de Agar, o filho da escravidão.
E aí, Agar começa a provocar Sara, disputa familiar. E aí começa a perseguir, Ismael começa a perseguir Isaac. Não, eu que vou ter o direito para primogenitura. Aquela disputa que gerou ódios no coração, invejas no coração, rancores no coração. Aí Sara toma um partido. Sara, não, meu filho não vai ser humilhado assim não. E eu não serei mais humilhada da forma como Agar está fazendo comigo não. Chega até Abraão e diz a Abraão, olha, pega a escrava e o menino e manda embora. Pode despedir. Aquilo doeu no coração de Abraão, porque afinal de contas ela era escrava, mas era a mãe do filho dele, Ismael. Abraão normalmente não faria isso, mas aí Deus fala com ele. Abraão, não temas, obedeça a Sara. É em Isaac que será garantida a promessa. Mas pode despedir, eu não vou esquecer da escrava e do filho dela. Eu também farei dela, de Agar, de Ismael, uma grande nação. É dali que nascem os ismaelitas, os muçulmanos. Mas o direito, a promessa, vem pela liberdade, é por aquilo que Deus fez, não por aquele esforço humano de tentar ajudar Deus. É aí que nasce Isaac. E a promessa vem a partir dele. E aí é o momento em que Paulo aplica isso espiritualmente, porque ele observa que Israel a vida inteira, de lá para cá, sempre viveu em regime de escravidão. Perseguiram os profetas, não deram ouvidos a Deus, pegaram o filho Jesus, perseguiu os cristãos, e Paulo está lembrando dele, porque Paulo era um filho da escrava, que perseguia a igreja, que perseguia os livres, os do caminho, chicoteava, levava para as prisões, assolava. Foi depois de muita luz no caminho para Damasco, é que ele conseguiu cair em si. Aí ele está lembrando que de fato não tem como, a escrava vai sempre perseguir a livre. E o que estava acontecendo ali era justamente isso. Paulo estava sendo perseguido pelos judaizantes, pelos judeus. A igreja gentílica que estava nascendo ali, debaixo da graça, da liberdade da cruz de Cristo, amando, servindo com liberdade, sem o peso da lei, eles estavam perseguindo e querendo escravizá-los novamente. É assim, amados. Foi assim, foi por isso que Paulo chamou de inimigos da cruz de Cristo, não cessa. Escravo gera escravo sempre. O que Paulo está dizendo aqui é tremendo, amados, para os nossos dias. Porque isso acontece sempre. E aqui eu quero fazer um aplicativo, não é usado não. Espiritualmente falando, poderoso. Religião, amados, sempre gera escravidão. E se alguém de lá de dentro se liberta, a mente abre, o coração é iluminado, esse é perseguido. Ele é que é o herege, o desviado, o perdido, porque não está mais debaixo do regime, da ditadura, não está debaixo do legalismo. Eles começam a ser perseguidos. Sempre foi assim na história. E Paulo está fazendo uma aplicação espiritual poderosa nesse instante, porque ele era um perseguidor, ele era um filho da escrava. Foi Jesus que se revelou a ele e o iluminou. Porque de fato livre, como os Gálatas, como aquele povo toda a Ásia Menor, os gregos, romanos, até os judeus verdadeiros que se convertiam, quem é livre. Ele não tem os olhos para perseguir ninguém, para odiar ninguém, para maltratar ninguém. Ele tem os olhos só em Deus, nos céus, em Jesus, imitar Jesus. O foco dele é esse. A gente que ama a Deus, que quer andar com Deus no Evangelho, imitar Jesus, viver o amor de Jesus, eu não estou preocupado com A, com B, o que ele faz com a vida dele, com o estilo de vida dele. O pecado dele, se porventura for pecado, é o pecado que ele vai prestar conta para Deus, não é para mim. Eu só quero seguir minha vida de liberdade com Cristo e não perseguir ninguém.
O problema é que os escravos são assim. Eles escolhem seus padrões morais, suas éticas morais, seus padrões, e quer empurrar aquilo e determinar sobre o outro. Se o outro não concorda porque não quer viver debaixo do jugo, aí começa a ser perseguido. É sempre assim, uma minoria perseguindo uma maioria, porque essa minoria é poderosa. Agora Paulo está dizendo com alegria, ironizando: alegra-te, ó estéril. E aí aplica aos cristãos daquele tempo: vocês parecem poucos agora, pobrezinhos, fraquinhos, mas vocês vão crescer, vocês vão dar à luz muitos filhos na terra. E olha como que o evangelho de Jesus se espalhou na terra. Porque a liberdade gera liberdade. É um texto auge, um texto poderoso de João 8,32. Tem sido usado de forma pejorativa nesses dias, mas a aplicabilidade dele é tremenda. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Toda liberdade, toda cura começa pelo conhecimento da verdade. É quando eu conheço Jesus, é quando eu conheço a palavra, é quando eu sou alimentado por ela, é que gera cura dentro de mim, e acaba os medos, os fantasmas, as sombras, os traumas, os pânicos, as depressões vão sair, porque eu vou enfrentando tudo com o olhar de Jesus. Eu passo a olhar o mundo com o olhar da luz de Jesus. Porque se eu for olhar o mundo através dos meus traumas, se eu for olhar o mundo a partir da minha depressão, da minha tristeza, da minha dor, eu vou sempre olhar o mundo cinzento, ruim de viver. E é por isso que muita gente quer morrer. A vontade de suicidar está assim nesses dias. É porque está olhando o mundo a partir de suas dores, de seus traumas, suas depressões, suas tristezas. Passa a olhar o mundo com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, que tudo melhora. Escravo gera escravo. O livre, ele só quer andar com Deus. Ele só quer olhar para o alto, para a cruz. O escravo não. A Jerusalém está aí até hoje, na literalidade da letra, esmiuçada, apertado por ela. Só o chão da inimizade, das ideologias, das disputas, dos nacionalismos, brigando por pedaço de terra, por cargos políticos. Como se o próximo fosse meu inimigo. Como se nós tivéssemos que degladiar um com o outro em função dos nossos achismos ideológicos, políticos. Não dá para fazer isso mais. Sai dela, povo meu. Esse sistema político religioso babilônico que está sendo instaurado no mundo é perverso e é maligno. Abra os olhos enquanto tem tempo. Paulo está dizendo justamente isso. E Paulo vai dizer, amados, o texto de Gênesis é o livre que herda a promessa. Nós somos filhos do céu, que baixou e se instalou no coração de quem crê. Não na terra, mas é no coração. Verso 31, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Não, nós não somos filhos daquele sistema religioso que estava oprimindo, perseguindo Jesus, matou Jesus, perseguiu os discípulos de Jesus, matando um por um, levando para as cadeias, açoitando, tentando reduzir o povo de volta à escravidão. Não. Nós, irmãos, os que cremos, os da fé de Abraão, aquela fé que pegou o filho e levou até o altar ao Moriá. Deus proverá. Aquela fé que creu em ressurreição. Aquela fé que creu que Deus é poderoso para suprir, para ressuscitar, para restaurar tudo. Esses sim, é que são os filhos da promessa. São os filhos da livre. São aqueles que geram para a liberdade.
E o convite de Jesus agora é para que você seja assim, essa pessoa livre responsavelmente. Essa pessoa livre para amar conforme o amor de Jesus, para praticar a justiça de Jesus, livre para continuar carregando no peito essa esperança da glória eterna, livre para continuar praticando a verdade em amor, no chão, sem perseguir, não, sem perseguir ninguém, assim como Cristo fez. Sim, Ele não veio lutar contra ninguém, Ele veio apenas morrer por mim, por você, para que nós tivéssemos agora essa liberdade. O convite de Jesus é para que você se derrame no altar dele, se prostre aos pés da cruz, deixe o sangue dele te limpar, te lavar e te purificar, retirar de você todas as culpas. E se você anda cheio de ciúmes, escravo é assim. Ele não se alegra com a alegria, com a liberdade do outro. Ele quer escravizar o outro. Ele não tem prazer nisso, não. Ele não tem amor no coração para dar. O amor dele, entre aspas, é interesseiro. Ele quer te trazer para debaixo do jugo dele. Jesus te chama para a liberdade. Se entregue a ele nesse instante. Renda-se ao amor de Jesus. E jamais se deixe escravizar novamente. Seja livre para servi-lo no chão do amor, que é o chão da verdade, onde a fé atua e atua em direção a todos. Aleluia! Ore nesse instante, renda-se ao Senhor. Deus, obrigado porque somos filhos da mulher livre, que gera filhos para a liberdade, que gera filhos para o céu, para Jerusalém celestial, que gera filhos da cruz, que gera filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Oh Deus, olha para cada um de nós nesse instante, onde estiver o teu filhinho, a tua filhinha, ouvindo essa palavra e sendo curado por ela. Oh Deus, que o Senhor arranque, Pai, de dentro dela agora, Pai, todo sistema de escravidão, de opressão, de manipulação, seja de forças espirituais do mal, seja, Pai, de um olhar depressivo, maligno, que enxerga o mundo errado. Liberta essa pessoa para ver a luz, Pai, para olhar para a vida com o olhar do teu filho, iluminado pelo Espírito do Senhor aqui dentro, a água viva que jorra aqui nos alimenta e nos sacia. Cura as nossas feridas, restaura, Pai, aquele que está abatido nesse instante. Oh Deus, quantos são jovens, quantas são, Pai, as pessoas que estão agora em função deste momento de pânico, Pai, de isolamento, de crise, de perspectiva, Pai, de adoecimento, de morte. Quantos que estão tendo vontade de suicidar, Senhor, que estão se deprimindo, Pai. Oh Deus, levanta essa alma nesse instante. Repreenda toda voz de suicídio nesse instante, na vida de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, Pai, que estão desistindo, Pai, da vida. Tire essa escravidão daí de dentro. Repreenda todo o mal. Levanta-nos como filhos da luz, filhos da cruz, filhos da liberdade, para te servir nessa terra cheios de amor. Cura as feridas de cada um. E eu quero ainda colocar as crianças nesse instante. Oh Deus, eu não sei como cada uma delas está reagindo às notícias, ao isolamento, aos desconfortos deste momento. Oh Deus, dá sabedoria às mães e aos pais para cuidarem desses pequeninos, para que eles não fiquem sem a palavra de vida do Senhor, de cura e de milagre. Abençoe nossas crianças e abençoe nossos líderes, Pai. Dá maturidade aos nossos líderes, dá a eles amor e responsabilidade. É assim que nós oramos. Abençoe aqui a nossa terra, abençoe, Pai, cada um de nós, abençoe os prefeitos, ajude-os a tomarem decisões sábias e certas, guarde-os de todo mal. Nós oramos cheios de amor e gratidão no coração, no nome de Jesus. Amém.
Amém e amém.